Olá, jornadantes, sejam bem-vindos à paragem 131. Como vocês já sabem, o primeiro dígito se refere à primeira estação da primavera, o segundo dígito ao terceiro mês desta estação e o terceiro dígito à primeira semana deste terceiro mês da primavera. Vocês sabem, o terceiro mês é composto de 5 semanas, então iremos até a 135, uma paragem, uma semana também especiais. E hoje, na paragem 131, paragem que termina com o número 1, significa um encontro de autoavaliação. Nesse momento, você se encontra para conhecer a si mesmo, e o ponto mais importante tem sido, nesta prática dos portais, a pergunta crucial. Pergunta esta que foi começada na paragem 102 através do mestre interior. Ali você realizou esta primeira pergunta e quando chegamos na paragem 121, que foi há um mês atrás, nós sugerimos que você mantivesse essa pergunta, porque o tempo foi pouco desde que você formulou esta pergunta. Então, passado um mês, é um momento de avaliar o que você conquistou de resposta para esta pergunta. Então, na paragem que termina com o número 1, nós avaliamos o que aconteceu no mês favorável para a resposta da pergunta, como também, como vamos iniciar um novo mês, nós decidimos se vamos manter esta pergunta como foco da nossa investigação interior ou se nós passamos para uma nova pergunta. Isso é da sua decisão. E nós precisamos falar um pouco mais desta transformação da pergunta, porque ela começa como uma pergunta formulada e nem sempre uma pergunta bem feita. E aí temos algumas orientações para transformar esta primeira pergunta, pergunta formulada, numa pergunta elaborada. Algumas orientações passam por você não fazer uma pergunta cuja resposta seja encaminhada para sim ou não. Isto limita o alcance desse diálogo interno que você vai desenvolver com o mestre interior durante o mês através da pergunta. Então a pergunta ela não deve ser uma pergunta também genérica. Você deve evitar perguntas também assim que dá uma sugestão de um caminho ou de outro. Devo viajar para o sul ou para o norte? Não. Qual é a preferência que eu tenho de ir para o sul? Ou qual é a dificuldade que eu tenho em ir para o norte? Vou encontrar ali alguma coisa que me traz problema, por exemplo? Que problema é este? Então vocês vão vendo que a pergunta ela pode ir se desdobrando em outras perguntas, como nós descascamos uma cebola em camadas e assim vamos nos dirigindo para o seu núcleo, para o seu interior. Da mesma forma, a pergunta às vezes ela é superficial. E quando a elaboramos, nós então seguimos nesta direção de encontrar a questão mais crucial ali nesta pergunta elaborada. Por exemplo, ao invés de também ela ter um caráter mais amplo, né? Eu diria uma pergunta como: por que sou dirigido tanto pela culpa, não é? Isso é uma pergunta que ela está assim mais ampla, mais genérica em relação
a vivência da culpa, que é o exemplo que eu estou dando. Então eu posso mudar para em que situações eu me sinto culpado. E nessa situação eu vou ali vendo alguma relação, alguma coisa mais específica que me ajuda na elaboração da pergunta. Então, são orientações que nós temos aí para você enriquecer a sua pergunta, a sua questão crucial. Nós também damos nesta paragem 131, voltamos à relação da Rede Una Viva com a Jornada Real. Então damos ali um pequeno texto de perguntas e respostas, pensando naquelas perguntas que seriam mais comuns, que ajudam a dirigir o jornadante para entender a relação da Jornada Real com a Rede Una Viva. E nesse sentido nós dizemos que a Jornada Real é a principal atividade da Rede Una e que através aquele que entra na Jornada Real, se ele for encontrando uma afinidade com esse núcleo, né, da Rede Una Viva, que é uma proposta psicológica e espiritual de autoconhecimento, tem os seus princípios éticos, tem a sua doutrina baseada num sistema transpessoal e tem esse programa para a autorrealização, que é a Jornada Real. Dessa forma, então, você vai conhecer mais sobre a relação da Rede Una com a Jornada Real, entendendo que num momento, depois de realizar alguns anos de Jornada Real, havendo essa afinidade, a pessoa pode aspirar e vir a ser até mesmo um participante da Rede Una, cuja principal atividade, através desse autoconhecimento, é ser um agente de mudança de si mesmo, do seu entorno, colaborando para uma cultura de paz. E isso tem todo um projeto, um programa que você está começando a conhecer através da JR. Nós podemos dizer também que nesse momento em que desse mês, né, o terceiro mês da sua entrada na Jornada Real, você tem aí conhecido que a principal atividade é a prática dos portais. E nesse momento, a prática dos portais, ela se dirige para você observar os seus sonhos e registrar as suas situações da vigília, aquelas que vão contribuir tanto pelo conteúdo da vigília quanto pelo conteúdo onírico a responder a sua pergunta, que é como você chega em cada paragem de autoavaliação. A próxima será a 211, já no próximo, entrando na estação do verão, e ali você então fará um tipo de avaliação desse tipo que busca saber se a pergunta que você escolher para ser dirigido por ela nesse percurso das próximas 5 semanas, se ela terá sido respondida e se ela terá sido bem feita também, né? Você já terá treinado esta elaboração. Pois bem, a prática dos portais é o trabalho com esse conteúdo diurno e onírico, como também a meditação, que você já tem duas conduções: a condução do fazer nada, a condução da autoobservação, e neste próximo mês, na paragem de final 3, ou seja, 133, você irá conhecer uma nova condução. E na paragem 132, já estou adiantando, você vai conhecer um pouco mais da psicodinâmica do ego, mostrada numa outra lâmina, numa outra disposição, enriquecendo o conhecimento ou desse recurso, dessa ferramenta de autoterapia, que é a psicodinâmica do ego e a completação. Então, tenham todos uma boa semana de prática e nos vemos na semana que vem, na paragem 132.